Pessoal, bom dia, boa tarde, mais uma vez Moca na área, continua aí nosso assunto de estatística, né? Então olha só, a gente já viu, né, como é que a gente colocava aí a nossa tabelinha de frequência, anotava os dados dentro da tabela, falamos de moda e mediana, certo? E agora a gente vai falar de médias, tá? Então, olha só, existem dois tipos de média que a gente tem que estudar aqui. Existe a média aritmética simples, tá? E a média aritmética ponderada. A média aritmética simples, todo mundo já fez na vida aí, né, para tirar a média da escola, né? Ah, eu tirei tanta nota em português, em matemática, não sei o quê. Como é que eu calculo a minha média da escola? Então, isso aí é simples, tem a formulinha, né? Você não precisa decorar essa formulinha aqui, acho que naturalmente você já deve ter feito isso alguma vez na vida, né? Então, por exemplo, você coloca aí, ó, o menino tirou essas notas aí, qual que é a média que ele teve no curso, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai somar todas as notas que o menino tirou, né? E vai dividir pelo total de notas somadas. Então ele tirou 8,2, 7,8, 10, 9,5, 6,7, 5 notas. Você vai somar 5 e vai dividir por 5, né? Soma tudo, 42,2, divide por 5, 8,4. Fim. Não tem mistério nenhum, certo? Deixa eu voltar aqui. Isso daqui, talvez, um dia você vai ver um exercício que a escrita vai estar um pouco mais cruel, digamos assim, né? Por exemplo, esses dados aqui, ó, isso aqui é a minha amostra, né? Então, esse daqui é o x1, esse aqui é o x2, esse dado aqui é o x3, esse aqui é o x4, esse aqui é o x5. Então, tá aí os meus 5 dados, tá? Tem muito livro, às vezes vai ver perguntas que o enunciado vem usando a média com aquela coisa de somatório, né? Vai vir assim, que a média, que eles costumam chamar de x barra, tá? Que a média, ela vale o somatório de todos os xi, com i começando de 1 até n, dividido por n. Então, o que isso quer dizer aqui, né? Somatório de todos os xi. Quer dizer que você vai trocar o i por 1, porque está falando que o i começa em 1. Aí você vai somar x1, depois x2, mais x3, mais x4. O i vai pulando de 1 em 1, até valer n. E divide por n. Por exemplo, nesse exemplo aqui, isso que eu calculei é o somatório de todos os x1, ó, de todos os xi, com i começando em 1 e indo até 5. Então, você vai colocar x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5. E o resultado dividir por 5, que é o total de parcelas. Isso é a média, tá? Então, só para você ficar acostumado aí com essa escrita também. E no caso da média ponderada, tá? Às vezes a gente confunde média ponderada simplesmente por uma escrita de conta de vezes na conta, porque o dado se repete, tá? Na verdade, é um pouco mais teórico do que isso, né? Então, é quando os dados, né, a gente atribui pesos aos dados. Eu sei que o peso acaba sendo como se fosse a frequência do dado, mas às vezes, na hora de um exercício aplicado, isso não existe, tá? Então, você tem essa formulinha aí, né, você multiplica cada x1, né, cada xi, pelo seu peso i e divide pela soma dos pesos, tá? Mas vamos entender a lógica por trás dessa história para não ter que decorar a fórmula simplesmente, tá? Então, por exemplo, olha isso daqui. O cara, né, tirou essas notas aqui na escola, né? Biologia, filosofia, física, geografia, tá aí as notas dele. E aí tem esses pesos. Igual quando você fazia vestibular antigamente, né, existiam uns negócios assim, a prova de matemática tem peso 2, português tem peso 3, sei lá o que, aí dependendo do qual curso que o cara fosse fazer, a prova de tal disciplina tinha peso maior. E aí? Se fosse para você calcular uma média simples, o que você ia fazer? Você tinha aqui 3, 4, 5, 6, 7 notas. Você ia somar 7
e dividir por 7. Não importa que tem notas repetidas, ó, o 10 aparece 2 vezes, a nota 9,5 aparece 2 vezes, mas não importa, você escreveu 10 2 vezes, escreveu 9,5 2 vezes, o 8,2 uma vez, 9,5 e pronto. E é somar suas 7 notas e dividir. Mas como tem peso, é como se fosse o seguinte, é como se, tá? Como se o cara não tivesse feito 7 provas. É como se ele tivesse feito 3 provas aqui primeiro, ó, tá vendo que tem peso 3? É como se tivesse feito 3 provas e tivesse tirado 8,2 em tudo. Depois é como se tivesse feito 2 provas e tivesse tirado 10 em tudo. Depois é como se tivesse feito 4 provas e tirado 9,5 em tudo. Então o peso é como se ele repetisse aquele dado. O peso é como se ele repetisse a sua nota, né, o seu dado. Porque às vezes o cara fala assim, nossa, mas eu vou tirar a média da escola com 3 provas só, pô, é pouco, né? Se eu for ruim em uma, lascou. Ah, então vamos fazer com 15 provas. Pô, mas 15 provas também é muito, né? Vou fazer prova todo dia, toda semana. Então põe peso. Finge que uma prova tem peso 3. Quer dizer que a nota que você tirar nela é como se tivesse tirado essa nota 3 vezes. Então, se você for bem nela, você foi bem várias vezes de uma vez só. Agora, se você for mal nela, é como se você tivesse ido mal muitas vezes. Se você pensar assim, do jeito que eu falei, você não tem, então, 7 notas. É como se você tivesse tido 3 notas, depois mais 2, depois mais 4, mais 2, mais 2, mais 3, mais 4. Então, ó, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, é como se você tivesse feito 20 provas ao invés de 7 provas. E se na prática você tivesse feito 20 provas, você ia somar as 20 e dividir por 20. Então, é isso que vai acontecer aqui. O cara é como se ele tivesse tirado 8,2 3 vezes. Só que eu não vou escrever 8,2 3 vezes, né? 8,2 mais 8,2 mais... Coloca 8,2 vezes 3. Depois, é como se tivesse tirado 10 2 vezes. Coloca 10 vezes 2. Depois, o 9,5 vezes 4, né? Tem o outro 9,5 que vai aparecer aqui de novo, só que vezes 3, né? Porque é como se tivesse tirado 3 vezes isso. E pronto. Depois eu não vou dividir por 7, eu vou dividir pelo total de provas. Eu não estou fingindo que o cara fez 20 provas, né? Que foi 3 provas iguais aqui a 8,2, 3 provas, ó, 2 provas de nota 10, 4 de nota 9,5. Então, se eu estou fingindo isso aqui, então eu estou fingindo que ele fez umas 20 provas. Então, por isso que eu vou dividir por 20, que é a soma dos pesos. Certo? Então, por exemplo, que eu estou te explicando isso aqui, porque às vezes o cara vai tirar uma média de um conjunto, aí o conjunto dele é assim, ó, A4, 5, 5, 7. Aí ele vai tirar a média. Pô, você vai somar esses 4 números e vai dividir por 4. Mas como o 5 está repetindo 2 vezes, o cara fala assim, ó, é o 4 vezes 1, porque só aparece uma vez, mais o 5 vezes 2, porque aparece 2 vezes, mais o 7 vezes 1, porque aparece uma vez, e divide por 1 mais 2 mais 1, que é a soma das frequências, né? A soma dos pesos. Não, velho, pô, isso não é uma média ponderada, é uma média simples. Só porque o número repetiu, virou média ponderada, só porque eu escrevi a conta de vezes. Isso aqui é a mesma coisa de eu ter escrito 4 mais 5 mais 5 mais 7 e dividido por 4. Dá no mesmo, certo? Então a ideia da média ponderada é mais porque, tipo assim, esse conjunto aqui ele só tem 4 dados mesmo, certo? O cara fez 4 provas. Esse daqui, que é o ponderado, ele fez 7 provas, mas eu uso o peso para fingir que ele fez mais do que 7 provas, tá? Para eu aumentar a importância de algum dado, né? Por exemplo, essa prova de física e de matemática tem peso 4, então elas são 2 provas muito importantes. Se você tirar uma nota boa nela, é como se você tivesse feito 4 provas e tivesse tirado nota boa em tudo. Tudo bem? Então, só para você entender aí, né, a diferença, então, média simples, média ponderada. Às vezes tem gente que trata isso aqui só porque o número repetiu, tem gente que fala que isso aqui é média ponderada só porque o 5 repetiu, então você multiplicou por 2. Não, cara, eu multipliquei por 2 porque, já pensou, tivesse o 5 repetido 10 vezes, eu vou ficar 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Não, põe 5 vezes 10 porque eu não sou bobo.
né? Mas se o cara realmente fez esse tanto de prova, fez 10 provas e tirou 5 em tudo, paciência, é uma média simples. Você vai somar tudo que ele fez e vai dividir pelo total de provas que ele fez, beleza? Bom, tem uns exemplos que eu gostaria de trabalhar também, né? Umas coisas um pouquinho mais sofisticadas, mas a gente vai deixar para fazer isso nas nossas lives, tá? Uns exercícios um pouquinho mais óbvio, né? Nesse caso aqui, ó, ele fez a média até o fim, deu 8,7. Aí uns exercícios mais padrão é tipo assim, ó, o cara não te dá, por exemplo, essa nota de geografia. Ele esconde essa nota de geografia e ele fala assim, ó, a média do cara deu 8,7. Quanto será que ele tirou na prova de geografia? Você vai falar que é x, né? Então aqui onde eram 7,8 vai ter um x, sua conta vai ter um x, né? E você vai ter uma equação, porque você já vai saber que isso aqui dá 8,7. Então isso é um tipo padrão de exercíciozinho, tá? Depois a gente vai trabalhar. Só que tem uns mais requintados que a gente tem que explorar, tá bom? A gente vai deixar para as lives. Vamos falar de outras coisas aqui agora. Desvio médio, tá? O que é o desvio médio? Vamos inventar uma amostra aqui, tá? Vamos supor que eu tenho esses dados aqui, ó. 2, 3, 3, 5, deixa eu ver aqui, e 7. Tá bom assim, um conjunto com 5 dados, tem dado que repete, né? Beleza. O que é a média desse conjunto? Então esse aqui é o meu x1, meu x2, meu x3, meu x4, meu x5. O que é a média, tá? O que é a média, que a gente também chama de x barra, né? Média, que é o meu x barra, quanto que vai valer? Ué, você vai somar todos os números, né? Ah, eu vou colocar 3 vezes 2, porque o 3 parece... Ai, velho, põe 3 mais 3, né? Sem complicação, só que é uma média simples, tá? Soma tudo e eu estou somando 5 números, então eu vou dividir por 5, tá? Então a minha média, ela vai dar... Então a minha média, o que vai acontecer aqui? Ela vai valer, a hora que você somar tudo, vai dar 6, 8, com 5, 20, né? 20 dividido por 5, minha média deu 4. Tudo bem? Esse aqui é o valor da minha média. Tá? E daí? Nós vamos explorar umas coisinhas aqui ainda. Tá? O que significa a média ter dado 4? Cara, quer dizer que se eu fosse colocar esses números numa reta, não precisa ser reta igual essa que eu faço, não, pode ser retinha mesmo, tá? Se você marcar o 4 aqui, que é a sua média, e colocar os outros dados, tá? Vou colocar os outros dados de outra cor, ó. Eu tenho aqui o número 2, né? Eu tenho aqui o número 3, eu tenho 3 duas vezes, né? Aqui deveria ter 2 risquinhos, um em cima do outro. Vou colocar quase em cima, porque se eu botar em cima, você não vai enxergar os dois, né? Então eu tenho 3, tem outro 3 aqui, tem um 5 aqui, né? Tem um 5 aqui, aí tem um 7 mais para cá, tá? O que quer dizer que o 4 é média? Ah, quer dizer que o pessoal tirou mais ou menos perto de 4? Não. Se metade de uma sala, né, você aplica uma prova numa sala, metade tira 0, metade tira 8, a média é 4. E ninguém chegou nem perto de 4. Quer dizer que a maioria das pessoas tirou 4? Não. Não quer dizer nada disso, tá? O que quer dizer o fato da média ter dado 4? Quer dizer que se eu calcular a distância de todos os dados têm até o 4, por exemplo, quanto que é essa distância do 4 até o 5? É 1 unidade, tá? E do 4 até o 7 são 3 unidades, tá bom? 3 unidades. Agora, essas são a distância da média até os números que são maiores do que 4. Agora, vamos fazer a distância da média até os números que são menores do que 4. Eu tenho do 4 até o 3, que é uma unidade, né? Fui 3. Eu tenho do 4 até o 3, que é uma unidade. Eu tenho do 4 até o outro 3, porque eu tenho 2 3 aqui, né? Então eu tenho uma distância de 1 e tenho outra distância de 1 também. E eu tenho a distância do 4 até o 2, que são 2 unidades. Se você somar todas as distâncias que deu, né, dos números que são maiores do que a média, ó, eu tenho 1 de distância aqui mais 3 de distância, deu 4 ao todo de distância. E se eu somar a distância de todo mundo que está abaixo da média, ó,
esse número 3 tem 1 de distância, esse aqui também tem 1 de distância, o 2 tem 2 de distância, a soma também deu 4. Então, quer dizer, a soma da distância de todos que estão acima da média é igual à soma das distâncias de todos que estão abaixo da média. Isso que eu estou chamando de distância, gente, é o desvio. Tá? Então, vamos calcular aqui agora os desvios dos dados. Tá? Então, como vai funcionar isso aqui? Então, por exemplo, aqui, é como se fosse assim, ó, qual é o desvio do 2? Qual que é o desvio do 2? O desvio do 2 é para você saber quantas unidades o 2 está acima ou abaixo da média. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar assim, ó, 2, que é o dado, menos a média. 2 menos 4. Então, ele tem um desvio de menos 2, para mostrar que este dado 2 é 2 unidades abaixo da média. Certo? E o desvio do 3? E o desvio do 3? Você vai pegar o dado menos a média. Então, vai dar um desvio negativo, menos 1, para falar que ele é 1 unidade abaixo da média. Tem o outro 3, né? Não vou escrever de novo, já está aí. E o desvio do 5? Quanto que é o desvio do 5? O desvio do 5 vai ser 5 menos o 4. Né? O dado menos a média. Deu 1. Né? E o 5 é 1 unidade acima da média. E se você pegar o desvio do 7, vai dar o dado menos a média. Vai dar 3. Né? Para mostrar que o 7 é 3 unidades acima da média. Uma coisa, se você tiver feito tudo certo, é que a soma dos desvios, tá? Ora, os desvios dos dados são feitos em relação à média. Eu estou medindo qual a distância de cada dado em relação à média, né? Soma dos desvios. Se você calculou essa média direito, a soma dos desvios tem que dar 0. Tem que dar 0. Olha lá, ó. Eu tenho um desvio de menos 2, somado com um desvio de menos 1, somado com outro desvio de menos 1. Eu só escrevi uma vez aqui, mas lembre-se que eu tenho 2 números 3. Então, eu vou somar o desvio de todos os números, mesmo que eles sejam repetidos, né? Tem que somar. Então, o desvio desse primeiro aqui que deu menos 2, o do 3 que deu menos 1, o do outro 3 que deu menos 1, o do 5 que deu 1 e o do 7 que deu 3. Tá? Quanto que vai dar isso aqui? Menos 2, menos 1 dá menos 4. Mais 1, mais 3, mais 4, 0. A soma dos desvios sempre vai dar 0. Sempre vai dar 0. Tudo bem? Isso aí é regra. Se você tiver feito certo, a soma dos desvios sempre vai dar 0. Tá, mas então, o que é agora o desvio médio? Eu não quero que você decore fórmula. Não quero que você decore fórmula. Eu quero que você decore, assim, o que é. O que é o desvio médio? É uma média feita não com esses dados do meu conjunto A. É uma média feita com os desvios dos dados do conjunto A. Ah, Moca, mas se eu somar, mas média como é que calcula? Você soma tudo e divide pela quantidade somada. Se eu somar todos os desvios vai dar 0. Então vai ficar uma droga, né? Por que dá 0? É porque tem desvio que é positivo, tem desvio que é negativo. Fala assim, não, eu não queria levar em conta o fato do desvio ser negativo. Eu queria levar em conta assim, o tamanho dos desvios, ó, igual no desenho. Tem desvio que mede 2, tem desvio que mede 3, tem desvio menorzinho. Tudo bem que uns são positivos, outros são negativos, mas eu queria só o tamanho dos desvios. Então é isso que é o desvio médio. É uma média feita com os desvios, mas sem levar em conta o sinal deles. Você finge que todo desvio é positivo. Então, o desvio médio, se você for depender de fórmula, vai vir assim, ó. Você vai somar, você vai fazer o somatório de todos os elementos menos a média, né? Que é xi menos x barra. Um elemento menos a média é o desvio, né? Desde o i igual a 1 até o i igual a n, né? Só que você vai pegar esses desvios em módulo, e depois vai dividir pelo total de dados somados. É feio de ver. Você está estudando em casa sozinho, você abre um livro e vê uma coisa dessa. Olha que desagradável. Você olha esse negócio aqui, vem mais embaixo, tem minha foto. Olha que desgraça. Não, isso é triste, tá?
Mas é só você raciocinar. É uma média. Ó, o que eu fiz aqui? Uma média. Feita com quem? Com os números. E agora, o que é o desvio médio? É outra média. Feita com quem? Com os números? Não. Com os desvios dos números? Quase. Com os módulos dos desvios dos números. Então, eu vou pegar o módulo do desvio de menos 2, o módulo do desvio de menos 1, o módulo do outro desvio de menos 1, o módulo do desvio de 1, né? E o módulo do desvio de 3. Vou somar todos esses módulos e vou calcular a média, né? Quantos módulos que eu somei aqui? 5. Então, vou dividir por 5. Aí não vai mais dar zero, porque eu estou somando os desvios em módulo, né? Quando você não usa o módulo, tem que dar zero. Então, aqui, ó, em módulo, vai dar um desvio de 2 comprimentos, né? Vamos pensar assim em geometria. 2 unidades de comprimento, mais um de 1 unidade, outra de 1 unidade, né? Outra de 1 unidade e outra de 3 unidades. Né? Dividido por 5, para você calcular a média, você vai ter aí 3, 4, 5, 6, 7, 8 dividido por 5. Seu desvio médio vai ser aí de 1,6. Esse que é o desvio médio, certo? Para que serve? Para quando você for fazer uma prova, perguntar quanto que é o desvio médio. Você responde 1,6, acerta a questão, se for esses dados aí. Tá? Na verdade, você vai usar isso mais, né? Aqui no ensino médio nem tanto, mas né, às vezes dependendo aí do que você for fazer na vida e tal, né? Quando a gente vai fazer, é mais em laboratório, quando você realmente vai coletar dados reais, né? Existem tudo que você mede, né? Você vai mexer com química, física, farmácia, sei lá o que, né? Tudo que você vai medindo está sujeito a erros, né? Então é importante a gente estar tirando uma média, estar tirando desvio médio, para estar também estimando esses erros, fazer propagação de erros, né? É uma coisa um pouco mais para frente. Aqui seria só para uma questão, um cara realmente te perguntar e te dar um conjunto pequeno, ninguém vai te dar um conjunto com 30 dados para você calcular o desvio médio, né? Porque por mais que você saiba, você vai agarrar por causa do tamanho do exercício. Mas você faz aí, o cara te dá um conjuntinho de 4 números, se você sabe fazer o desvio médio, com 3 números, com 4 números, o cara vai conseguir analisar se você sabe fazer ou não. Certo? Bom, depois existe a variância. O que é uma variância? Vamos repetir aquele conjunto ali, tá? Vamos repetir aquele conjunto ali. Eu tenho aquele conjunto formado pelo 2, o 3, como que era mais? O 5 e o 7. O 5 e o 7, tá? A variância a gente chama de ρ ao quadrado. Não é que você ainda vai elevar ao quadrado, é só o símbolo, tá? Esquece a conta do quadrado, é só um símbolo. Botaram essa letra grega ρ, olharam assim, ρ, mas ficou feio, né? Falta um toque ainda, bota um 2 que fica elegante. Tá? Na verdade, depois tem um porquê, né? Mas por enquanto encare só como um símbolo. E como é que você vai calcular isso daqui? Tá? Você vai fazer o seguinte, a fórmula é feia. Vou te falar a fórmula, ó. Olha a fórmula da variância. A fórmula da variância, deixa eu ver se eu consigo, né, pensar nela. É tão feio de escrever que eu tenho que ir pensando enquanto eu escrevo. Você vai pegar todos os elementos xi, né, o x1, o x2, vai subtrair da média. Então você ainda tem que calcular essa média antes, que é outro somatório, né? Ah, mas então isso aqui é o desvio. Isso aqui é o desvio. Aí você vai colocar em módulo. Não vou colocar em módulo não, eu vou levar ao quadrado. Vou levar ao quadrado. Com todos os números começando do i igual a 1 até igual a n. E depois eu vou dividir por n. Essa é a fórmula da variância, né? Mais uma vez, desagradável de você ver, né? Com minha foto ali no canto também tudo. Então, o que você vai fazer? Vamos entender o que é. O que é a média? Média normal, feita com os números do conjunto. O que era o desvio médio? Era uma média, mas que não era feita com os números do conjunto, nem com os desvios. Era uma média feita com os desvios em módulo. E agora o que é a variância? Uma variância desse conjunto é uma média feita com... Não é uma média feita com os números do conjunto, não há uma média feita com os desvios dos números, não há uma média feita com os desvios em módulo dos números, é uma média feita com os desvios dos números ao quadrado.
cada um deles ao quadrado. Então, o que eu vou fazer aqui? A variância vai ser o seguinte. A variância desses números, eu vou pegar os desvios dele, que era menos 2, menos 1, menos 1, 1 e 3, né? Menos 1 duas vezes, porque existe o 3 duas vezes. E eu vou colocar eles ao quadrado. Então, eu vou pegar o desvio de menos 2 e vou elevar ao quadrado. O desvio do menos 1 e vou elevar ao quadrado. O outro desvio do menos 1 e vou elevar ao quadrado, né? O desvio do 1, o desvio que deu 1, e elevar ao quadrado. E o desvio que tinha dado 3 e elevar ao quadrado. E aí eu vou fazer uma média, então, com os quadrados dos desvios. Soma todos eles e divide pela quantidade somada, tá? Eu somei 5, então é isso aqui que vai ser a minha variância. Então, ela daria 4 mais 1, mais 1, mais 1, mais 9, né? E depois divide por 5. Então, daria 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 dividido por 5. Então, quase que deu um número redondinho, hein? Meu ρ quadrado, ele acabou dando 3,2, né? 3,2. Isso que é a minha variância, tá? Isso que é a minha variância. A variância já me mede uma coisa um pouquinho melhor, tá? A variância te mede o quanto que os números estão dispersos em torno da média, tá? Porque, por exemplo, vamos voltar ali, ó. E finge que isso aqui é uma turminha que fez um teste valendo 10 e isso aqui é a nota que o povo tirou. O povo tá meio ruim. Tirou 2, outro tirou 3, outro tirou 3, outro tirou 5, o melhorzinho aqui tirou 7. Aí eu falo pra você, ó, gente, eu fiz a média, deu 4. Aí os caras pensam assim, será que todo mundo tirou 4? É uma possibilidade. Aí a média dá 4. Será que metade tirou 0, metade tirou 8? Metade não, porque tem 5 alunos, né? Só teria que ser 2,5, né? Mas, né, seria tudo bem, seria um jeito, né? Às vezes todo mundo tirou pertinho de 4. Uns tiraram 3 e pouco, outros tiraram 4 e pouco, a média deu 4. Repara que num exemplo que a maioria tirou 3 e pouco e 4 e pouco, e aí a média dá 4, é um exemplo onde todo mundo tira notas muito próximos da média. Já um exemplo onde a maioria tira 1 e pouco, né, e a outra parte tira 7 e pouco, e aí a média também dá 4, é um exemplo de média 4, mas com números muito longe da média. Tá? Então, tá vendo como eu desenhei os números aqui nessa reta? Olha só, esse 7 aqui, comparado aos outros, ele é um cara meio fora do escopo, aqui, né? Ele é bem acima da média, né? Não interessa se é acima ou abaixo, mas ele tem 3 de distância da média. A maioria dos conjuntos dos dados aqui tinha 1 de distância da média, né? Seja para frente ou para trás. Tinha um carinha aqui com 2 de distância, mas enfim. É isso que o desvio padrão mede. Quando você tira quando você analisa uma amostra, o variância. Quando você analisa uma amostra e a variância é muito grande, quer dizer que os números, se você for marcar eles numa reta e marcar a média, os números estão muito longe da média, tá? Eles são muito dispersos. Agora, se a variância dá um número pequeno, quer dizer que os números estão muito juntinhos perto da média. Então, a sua amostra ela é um pouco mais, assim, né, mais concentrada, próximo da média. Tudo bem? Só que a variância ainda é uma coisa meio estranha, porque ela tem uma unidade esquisita. Porque, por exemplo, vamos supor que isso daqui são sacos de cereal e eu estava medindo quantos quilos tem cada saco. Aí um saco deu 2 quilos, outro deu 3 quilos, outro deu 3 quilos, 5 quilos, 7 quilos. Quanto que é a média? 4. 4 o quê? 4 quilos. E os desvios desses sacos? Ah, tem saco que tem 2 abaixo da média. 2 o quê? 2 quilos. 1 quilo abaixo da média. 3 quilos acima da média. Agora, quando eu pego esses desvios e elevo ao quadrado, eu estou achando o quê? 4 quilos quadrado. Quilo quadrado nem existe.
Então, esse 3,2, para esse exercício aqui, se isso aqui é tudo em quilos, então essa variância é em quilo quadrado. Quilo quadrado nem existe. Então, a variância, tipo assim, ela nem tem a mesma unidade dos números do conjunto. Então, fica esquisito. Então, daí existe o desvio padrão, que o símbolo é só o ρ, tá? O que é o desvio padrão? Você vai simplesmente pegar o ρ, né, matematicamente faz até sentido. Ρ é igual a raiz quadrada de ρ ao quadrado. Faz sentido, né? Porque você vai cortar a raiz com o quadrado aqui e dá ρ igual a ρ, né? Mas eu falei que isso aqui eu estou dizendo é o quê? Que desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Por isso que escolheram variância ganhar esse símbolo de ρ quadrado e desvio padrão ganhar o símbolo só do ρ. Que aí, né, fica intuitivo. Todo mundo imagina que com uma raiz quadrada aqui você corta e dá ρ igual a ρ. Então, naquele meu conjunto, de novo, que eu tenho 2, 3, 3, quais que eram os conjuntos lá? 2, 3, 3, 5 e 7. 2, 3, 3, 5 e 7, que a gente viu que a média desse conjunto valia 4. E a gente viu que a variância desse conjunto valeu 3,2. 3,2. Agora eu tenho condição de calcular o desvio padrão. Qual o desvio padrão desse conjunto? É a raiz quadrada de 3,2. Que a raiz quadrada de 3,2 é... mais ou menos 1,79, tá? Que eu já fiz aqui, enquanto eu ia escrevendo, já estava dedilhando aqui. Raiz de 3,2, 1,79, tá? E se isso aqui são, por exemplo, quilos, a média é 4 quilos. O desvio, a variância é 3,2 quilos quadrados. Só que o desvio padrão, quando você tira a raiz quadrada da variância, volta a unidade a ser igual à unidade da amostra. Então, 1,79 quilos de novo. Vamos arredondar isso aqui para 1,8, tá? Só para a gente fazer uma gracinha aqui. O que quer dizer isso daqui? Isso aqui, sim, está mais parecido com margem de erro, tá? Quer dizer agora que se eu fizesse uma reta, tá? Se eu fizesse uma reta e marcasse os meus dados na reta, né, tudo bonitinho, vamos marcar os dados aqui. Eu tinha o 2, né? Eu tinha aqui o 3, eu tinha outro 3 aqui, né? Então deveria estar no mesmo lugar, mas eu vou fazer 2 risquinhos perto, porque senão você não vai enxergar, né? Tem um 3 aqui, um 3 aqui. Aí aqui deve estar mais ou menos o 4, então aqui deve estar mais ou menos o 5, né? E aqui mais ou menos o 7, tá? E aí a média, quanto que tinha dado a média? A média tinha dado 4, né? Então o 4 está mais ou menos aqui. Essa é a média, tá? Para que serve o desvio padrão? Você vai fazer agora um intervalo centralizado no 4. Você vai jogar quantos centímetros para a direita, né? Centímetros, sim, né? Quantas unidades para a direita, quantas unidades para a esquerda? Igual o desvio padrão. Pega 4 mais o desvio padrão. Quanto que é a média mais desvio padrão? Quanto que é 4 mais 0,8? Dá 5,8. 5,8. Então, vou botar aqui, ó, 5,8. E quanto que é o 4 menos 1,8? Quanto que é a média menos o desvio padrão? Aí dá 2,2. Né? 2,2, vou colocar aqui, ó, 2,2. Então, repara, esse número aqui é a média. Esse 5,8 é a média mais o desvio padrão. E esse número aqui é a média menos o desvio padrão. Repara nesse intervalo.
nesse intervalo que está centralizado no 4, que vai desde 4 menos desvio padrão até 4 mais desvio padrão. Com certeza, a maioria dos dados da minha amostra está aqui dentro. Com certeza, a maioria dos dados da minha amostra está aqui dentro. E digo mais, tá? E digo mais. Mais ou menos 70% dos dados da minha amostra está aqui dentro, tá? Isso aí vem de uma conta mais complicada que não cabe a gente fazer aqui no ensino médio. 69,9% mais ou menos está aqui dentro. Quer ver, ó? Quantos dados tem minha amostra? 1, 2, 3, 4, 5. Tem repetido, mas não tem culpa, são 5 dados. Quantos caíram aqui dentro? Ó, 2 aqui, porque eu tenho 2 números 3, né? Caiu 2 aqui, mais 1 aqui. Caiu 3 números dentro desse intervalo. 3 números de um total de 5, tá? Isso daqui é exatamente 0,6, que é exatamente 60%. Ah, Moca, você falou que era 70%. Mas, de novo, estatística, gente, é uma coisa que só faz sentido mesmo em grandes amostras, né? Falar que quando você rola um dado, a chance de sair o 5 é 1 em 6... Isso só vai ser verdade quando você rolar o dado muitas vezes, muitas vezes. Se você jogar o dado assim, milhões de vezes, a quantidade de vezes que vai aparecer o 5 é mais ou menos 1/6 da quantidade de rolamentos que você fez, né? A estatística ela é muito mais assim eficaz, digamos assim, né, para amostras grandes. Aqui minha amostra é pequenininha, de 5 elementos. Então, não chegou em 70%, né? Mas tudo bem, não passou também tão longe, não. Certo? Então, essas são as medidas de dispersão, né? Que a gente chama, que a gente tem que conhecer. Média, variância e desvio padrão. Certo? Média, variância e desvio padrão. Depois a gente vai fazer outros exemplos, outros exercícios, tantos de continha, apesar que as de continha não muda muito, mas exemplos, por exemplo, de questões que aparentemente têm dados demais. Porque aqui eu ensinei todos com um conjuntinho de 5 números. Mas tem como a gente fazer o mesmo exercício com um conjunto de 30 números. Você fala, caraca, mas 30 números? Mas até eu fazer a média de tudo, desvio de tudo. Mas eles vão estar em forma de uma tabela, vai ter muito número repetido, né? Aí a gente consegue ver como que a gente tem que pensar. Não é uma matéria nova, é como que você vai ter maldade para fazer o exercício um pouquinho mais rápido, tá bom? Isso aí a gente vai deixar para as nossas lives, beleza, gente? Então é isso, tá? Vamos ficando por aqui, vamos desplugando a webcam, lavando a mão e ficando em casa na medida do possível, beleza? Pessoas, abraço a todos, obrigado, valeu e fui. Tchau, tchau.